Bom dia, amigos e amigas do Facebook e YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é José Horácio da Silva, natural do estado de Pernambuco. Temos um canal de invento no citado YouTube, onde chamamos de Engenharia Fundo de Quintal. Dada a gravidade da situação que está atravessando nosso país no aspecto político, decidimos sair um pouco daquilo que nos propomos fazer, que é inventos, para, de alguma forma, tentar ajudar a nossa nação na escolha do candidato ideal. Nosso canal tem em torno de 6 mil assinantes. Não é uma marca expressiva, mas quem nunca começa nunca termina. Um dia tivemos apenas um inscrito. Hoje, essa marca, pouco mais de 6 mil assinantes. Também um pouco mais de 1 milhão de visualizações. Certo dia, quando falamos alguma coisa a respeito de política no nosso canal, uma petista exaltada, uma alienada, acusou-me de estar fugindo da função do canal. Ora, quando você abre uma conta no YouTube, você posta o que você quiser, desde que você respeite os direitos autorais. Enfim, para tudo tem que haver regras. E, dado, como disse, a aproximação da eleição, já depois de amanhã, tendo esse volume de inscritos e visitantes, estamos tentando, através desse canal, do canal Velho Pardal, incentivar as pessoas que estão ainda indecisas a fazer a escolha certa. Então, hoje, temos pontuando na concorrência a presidente da República 7 candidatos, os quais cito: Boulos, Álvaro Dias, Marina da Silva, Ciro Gomes, Alckmin, Haddad e Bolsonaro. O Boulos, conforme as informações nos diz, conforme narra sua própria história, é um indivíduo que se diz preocupado com o bem-estar do menos favorecido. O que sabemos dele é que preocupa-se apenas ou atua apenas na evasão de propriedades públicas e privadas, no caso prédios, dizendo que é para ajudar as pessoas sem teto. Mas o que sabemos ainda dele é que não é uma benesses. Ele cobra aluguel das pessoas que fazem uso dessa benesses. E também nos passa que é um esquerdista, é um aliado a Haddad. Certamente nada constrói para a nossa nação. Álvaro Dias, senador conceituado, ficha limpa, bastante atuante, que traz para a gente, em seus pronunciamentos, a radiografia do PT. Ele traz de forma escancarada o que fez e o que faz o PT. O citado senador, não sei qual vai ser a postura dele no segundo turno, mas ele pode muito bem ajudar o candidato hoje, em primeiro lugar, nas intenções de votos, porque ele tem respaldo moral. Outro dia eu ouvi uma palestra dele, ou uma entrevista numa emissora de rádio, onde ele dizia que graças aos desmandos do PT, surgiu essa aberração chamada Bolsonaro. Para quem não conhece o verdadeiro sentido de aberração, tem diversos sentidos. Pode ser aberração da natureza, ou pode ser aberração simplesmente algo incomum, fora do normal, o que não está nos padrões normais. Então, ele não ofendeu, ele apenas falou que o candidato Bolsonaro é algo incomum. De fato, é. A gente reconhece, a gente bolsonarista, que Bolsonaro não tem aquela bagagem plena
politicamente falando. Mas, diferente por exemplo, o Álvaro Dias é um cidadão que já atuou como governador, hoje é senador, mas o Bolsonaro tem a grande vantagem de ter conquistado a simpatia pública do seu eleitorado, um eleitorado consciente, e além de estar na simpatia do povo, do eleitorado, da maioria, prova está que ele está beirando os 40%, isso conforme pesquisas, Datafolha e outros, que nem sabemos de fato se existe fidelidade nesses números. Ele pode estar muito melhor. Mas, conforme se sabe, um primeiro turno é decidido quando o candidato está com 50% mais um. Estamos perto. Tomara que Ibope e Datafolha sejam erradas no sentido de beneficiar o nosso candidato. Que ele nos surpreenda com o primeiro turno, por exemplo. Mas, pois bem, então, eu acredito que o senador Álvaro Dias não vai usar o princípio de Pilatos, o famoso lavar as mãos, no segundo turno. Sendo ele também um brasileiro, patriota e defensor dos interesses da nação, até arrisco dizer que ele pode ajudar o Bolsonaro. Marina. A candidata Marina a sua bandeira é apenas a ecologia. É fato que a ecologia é muito importante para todos os países, sobretudo nós, Brasil, com essa floresta amazônica imensa, onde precisa ser cuidada, para que não haja o que tem havido, devastação da cidade da floresta. Mas percebe-se na fala de Marina que ela apenas foca ecologia. Aí eu queria dizer para Marina, em nome de outras pessoas que pensam igual a mim, que, Marina, a ferida do Brasil é bem maior e está aberta do que ecologia. Então, eu acho, opinião minha, que a senhora pode se sobressair administrando um estado pequeno, tipo o estado de Sergipe, mas gerenciar o Brasil é mais complicado, Marina. Ela estava em determinado momento com intenção de votos de mais ou menos 11%, mas eu acho que algum anjinho furou o paraquedas dela e está em queda vertiginosa. Hoje está pontuando 2, 3, 4%. Então, eu admiro muito, até abro um parênteses para comentar, eu admiro muito o entusiasmo de certos candidatos, que mesmo não pontuando, vão para as ruas dizendo, quando chegar ao poder, e vou chegar, prometo fazer isso, isso e isso. É louvável a empolgação, o entusiasmo. Imagine se quando você começasse, seu paraquedas cair, desistisse. Então ia passar para o seu eleitor que mal a guerra começou, você já se suicidou, atirou na cabeça para não continuar na luta. Só que Marina ontem, naquele encontro de presidenciáveis, foi infeliz ao dizer que Bolsonaro estava fugindo, que Bolsonaro amarelou, que foi para uma outra emissora com medo dos seus concorrentes. Não, Marina, não é bem isso. É que, conforme a ordem médica, o Bolsonaro não pode se expor por mais de 10 minutos. Até porque, Marina, deixa eu dizer uma coisa para você. Pelo andar da carruagem, teremos o segundo turno. E é muito interessante que o presidenciável Bolsonaro se poupe para no segundo turno vir com melhor saúde, com mais energia, para de fato enfrentar quem ficar com ele. Ok, Marina?
Então, por favor, tome uma posição em benefício do país, não de um partido. E por falar nisso, estava ouvindo a palestra de um religioso, uma pessoa de muita credibilidade no meio católico, não vou citar o nome. Ele disse, entre outras coisas, do risco que está o país correndo com tanta gente inclinada ao socialismo. Ele falou que Marina é como uma melancia, verdinha por fora, tal qual a ecologia que ela defende, mas vermelhinha por dentro. Isso não é bom, viu, Marina? Isso não é bom para o país. Ciro Gomes. Ciro Gomes é um falastrão. Ciro Gomes pode ser julgado pelo próprio conterrâneo, pelo cearense. Ciro Gomes nos lembra um quadro de Silvio Santos. Quem era dado assistir os programas de Silvio Santos lembra? Porta da Esperança. Era um quadro onde tinham diversas portas e por trás dessas haviam prêmios de diversos valores ou até nenhum. Então, naquele jogo de sedução para ver quem acerta na porta com mais prêmios, Silvio Santos até dava dicas. Aí aquele grupo, que era por intuição, ia para aquela porta que achavam que tinha mais prêmios. Mas tinha alguém que estava em cima do muro e, não, eu vou para a porta número 3, por exemplo, deve ter melhores prêmios. Aí o outro grupo, induzido por aquele que mudou de porta, ia para a porta 3. Mas depois alguém mudava para outra porta e ficava nesse porta em porta, sem definição. Deixa eu tirar aqui o carregador para não superaquecer. Então assim é Ciro Gomes. Quando começou a campanha presidencial, ele, no afã de querer conquistar o eleitorado petista, se mostrou um solidário a Lula. Vamos dizer que Lula era um homem bom, que foi acusado indevidamente, que é um condenado político, um perseguido político, que isso precisa ser revisto, que a justiça precisa ser feita, que se chegasse ao poder, concederia indulto a Lula, mas o PT, sabendo do modus operandi de Ciro Gomes, deu um chega para lá nele. Conclusão, Ciro Gomes mudou a página, mudou a camisa, passou a atacar veementemente o PT. E, sem bandeira agora, ainda tem seus simpatizantes, seus seguidores, né? Porque tem as pessoas que não têm esclarecimento político e acaba sendo confundido com as falsas promessas, etc, etc. Pois bem, então bem recentemente ouvimos numa emissora conceituada, emissora neutra, falando que Ciro Gomes até aceita uma parceria com o Alckmin. Bom, semelhantes se atraem. Ô, Ciro Gomes, se liga, cara. Alckmin. O Geraldo Alckmin é o famoso fala mansa. Mas ninguém melhor que o paulistano para conhecer os feitos e defeitos de Alckmin. Deve ser mais um esquerdista, só que não é aquele esquerdista de baioneta na mão. É o negociador. Mas não se enganem com ele. Haddad. Nossa. Esse é o que há de pior para representar a nação brasileira. O Haddad dá para dizer que é o espelho de Lula. Ou seja, se ele foi eleito, Deus nos livre, além de outras coisas ruins que ele pode trazer para a nação brasileira, ele pode, não sei se vai ser possível, juridicamente falando, pode até conceder, afinal, concedeu indulto a Lula, deixa eu concluir. Afinal, é sabido que no nosso regime presidencialista, a autoridade máxima do país é o presidente da República. Então, há esse risco de Haddad, se eleito for,
liberar Lula e outros marginais da política nacional. O Haddad tem dito, reiteradas vezes, que quando o ministro de Lula fundou diversas faculdades e etc, foi quando mais o jovem pobre teve oportunidade, etc. Tudo bem, até aconteceu. Mas, dada a prática socialista dos professores, o Enem nos diz que o aproveitamento desses alunos tem sido o pior possível dos últimos anos. Você tem, porém, um monte de alunos desqualificados, despreparados para qualquer coisa, principalmente para o mercado de trabalho. Então a culpa é de quem? É dos governantes que orientaram mal os professores para, praticando o socialismo, induzir esses jovens ao erro do socialismo, da bagunça nas escolas, consumo de drogas, agressões entre eles, alunos, agredindo professores. É tanto que hoje muitos professores até mudou de profissão. Isso na escola pública, bem lembrado. Então, Haddad, você pode ter fundado muitas faculdades, mas não houve aquela cobrança, aquela formação acadêmica dos professores para um ensino pautado no verdadeiro ensinamento, na educação dos jovens. Então isso precisa mudar urgente. Por exemplo, para não me estender muito, vamos comparar uma escola militarizada com a escola pública de hoje. Dispensam comentários, né? A diferença é muito grande. Então, se Haddad foi eleito, o plano de governo dele é algo diabólico, é algo assustador. Ele quer mexer num monte de coisas, inclusive até realizar o sonho petista de implantar o socialismo no nosso país. Dizer que ele não pode não é prudente, porque ele tem os seus apoiadores, sobretudo na política, mas eu faço um alerta ao citado candidato que não se anime muito com a ideia de implantar socialismo no Brasil, porque vocês políticos são temporários. Vocês políticos ficam 4, 8 anos, se afastam por 4 anos, depois voltam, ficam nesse ciclo. Mas as Forças Armadas é em caráter permanente. As Forças Armadas são guardiãs da segurança nacional. E as nossas Forças Armadas não têm vocação socialista comunista. Então, Haddad e outros, não se anime muito com a ideia de implantar o socialismo comunista no país, porque as citadas Forças Armadas pode dar um chega em vocês. Isso não é bom. Isso não é bom porque sabe-se que em qualquer segmento tem a esquerda, mesmo que escondidinha. Nas Forças Armadas pode haver militares de alta patente com essa tendência, com essa inclinação. Então é o que se chama de esquerda camuflada. Então, no caso de um conflito bélico, onde as Forças Armadas, não concordando com a implantação do socialismo, imponham ordem, as tropas leais ao governo podem querer bater de frente com a parte certa das Forças Armadas, a parte pró-Brasil. E isso geraria um conflito interno, lutas entre brasileiros. Isso não é bom.
Isso não seria bom para o nosso país como um todo. Não seria. Imagina brasileiro atirando brasileiro. Não é bom. Então, Haddad, mais uma vez, fica a dica. Não tenta porque não vai dar certo. E o candidato que está pontuando em primeiro lugar, o capitão Bolsonaro, como dissemos em alguma parte do comentário, ele pode não ter domínio total de administração pública da nação do porte do Brasil, mas ele é ficha limpa, ele não está gastando dinheiro público. O Brasil, o povo, o eleitor consciente, está dando irrestrito apoio. Tenho ido para as carreatas pró-Bolsonaro e o grito de guerra é: viemos de graça. Viemos de graça. Então, a oposição a Bolsonaro está cometendo as mais desleais campanhas contra o citado. Inclusive, revista Veja e outras, tentando denegrir a imagem desse candidato, porque ele, se eleito for, certamente vai colocar o país nos trilhos de uma forma ou de outra. Eu comparo a situação do país hoje como um coletivo em movimento e uma briga de vândalos, onde, durante a briga, machucam quem não está envolvido na briga. Então, numa situação dessas, não tem quem consiga apartar essa briga. E as pessoas, no coletivo, estão sendo atingidas fisicamente. Então, a única solução para encerrar essa briga é um freio de arrumação. O motorista dá uma freada brusca, os brigões caem, e quem não está na briga contém os brigões. Então, talvez alguém ao ouvir isso que estou falando vai dizer: poxa, o cara é radical. Mas não é. É que desde a época que o governo militar entregou o Brasil a governantes civis, tem havido as mais variadas desordens, desde o desvio de dinheiro público a outras coisas mais que só faz mal ao país. Então, e agora esse risco da implantação do socialismo no país, então é preciso que haja um freio de arrumação. Você, pai e mãe, que tem sua criança em fase escolar, não esqueçam que eles são os homens de amanhã. Mas eles precisam ter uma orientação pautada em princípios da família. E como se sabe, toda pessoa consciente sabe que o socialista é contra os princípios da família. O socialista não respeita a família. Se você quiser saber exatamente o que é o socialismo, pautado nos princípios do marxismo, no leninista, leiam o Decálogo de Lenin. É uma coisa assustadora. É melhor que você faça isso, até mesmo de votar. Aí a internet que lhe permite consultas, você pode saber quem é o seu candidato, entra no site do TSE, veja o plano de governo do seu candidato. Não fique alheio, porque qualquer erro do eleitor vai respingar em quem não errou. Então, gente, no que se refere a Bolsonaro, eu vejo ele como nós vemos, nós que somos politicamente conscientes, estamos enxergando que hoje ele é a solução para resolver os problemas do país. Ok, gente? Então, falemos agora um pouco das mulheres que levantaram a bandeira, ele não. A gente sabe que o que levou essas mulheres a levantar essa bandeira é a preocupação com os benefícios que muitas vêm recebendo da Lei Rouanet. Lei essa fundada em 91, ainda do governo Collor, com o propósito de incentivo à cultura. É válido,
Só que tem havido um desordenado desvio de recurso público. A coisa está sem critério. Então, é preciso que um governo sério, essa pessoa hoje é Bolsonaro, possa controlar essas verbas. Assim como, ainda falando sobre Bolsonaro, com relação às bolsas sociais. O PT quer ser o pai da matéria, mas na verdade bolsas sociais vêm desde o governo Henrique. Eles apenas mudaram o nome ou fizeram uma fusão de ajudas aos menos favorecidos, dando esse nome de Bolsa Família, Bolsa etc. Alguns até acusam de Bolsa Eleitoreira, mas não, eu não digo assim. Eu digo que elas estão apenas distribuídas de maneiras assim, sem critério. Pessoas que não precisam, que não merecem, estão fazendo uso dessas bolsas. Então, no governo Bolsonaro, possivelmente ele vai fazer uma ordenação pautada no sério, para que as pessoas que de fato necessitem possam ser beneficiadas. Então, com esse controle rígido, haverá economia no dinheiro público. Mas falemos das mulheres. Voltemos às mulheres que disseram ele não. Então, o medo delas é, de fato, perder a fatia da Lei Rouanet. Inclusive, queria lembrar essas mulheres, atrizes, cantoras, que vocês precisam entender uma coisa. Vocês têm muitos seguidores e seguidoras, né? Vocês têm música, vocês têm um público que gosta de suas músicas, e só que vocês esqueceram uma coisa. O público de vocês são seguidores, são fãs de suas músicas, mas de suas ideologias não. Eles não são seguidores cegos. Então é aí que vocês se perderam. Porque quando alguém se mostrou favorável ao ele não, muita gente gritou, oba, não é por aí. E muita gente começou a sair do barco desse pessoal. Então eu acredito que muitas cantoras estão prejudicadas por causa desse ato impensado. Anitta, você representa o funk brasileiro. Tudo bem, tem seus seguidores, é preciso respeitar, né? Então você, Anitta, acusou o governo, o presidencial Bolsonaro de machista. Entre outras coisas, né? Mas vamos falar de machista, de machismo. Anitta, as letras do funk que você representa, elas sim, que são a verdadeira apologia ao machismo. Ela não respeita as mulheres. Inclusive, outro dia eu vi num coletivo e alguns jovens estavam com seus telefones, seus celulares, com volume alto, tocando essas músicas. São letras impublicáveis. Eu não poderia falar aqui no Face, nem no nosso canal, no canal Velho Pardal, porque no canal Velho Pardal, crianças também nos visitam, os amigos dos meus netos. Mas não fosse isso, eu ia dizer pedacinho das letras que eu ouvi por lá. Então, você não consegue perceber isso, Anitta? Que as letras do funk que você representa depreciam a mulher? Anitta, você pecou por não pensar direito nessa possibilidade. Deus lhe ajude que você contorne esse problema que hora você atravessa, e seja feliz com sua música, mas respeite a ideologia alheia. E não faça pregações daquilo que você não conhece. Você não sabe o risco que o Brasil corre se votarmos errado, se tivermos candidato errado. Então você, pessoa pública, vocês, agora me refiro a todas as cantoras e atrizes, não pense no Brasil como o Brasil só dos artistas, pense no Brasil como um todo. Você tem família, filhos, netos. Ok, gente? Herança do PT.
O PT deixou uma herança de 13 milhões de desempregados, contrariando aquilo que... até esqueci de comentar. Aquele candidato que esteve no Ministério aquele economista, que disse que gerou muitos empregos. Esqueci até o nome dele agora. É outro fala mansa que esteve tanto tempo no governo, mas estamos aí com 13 milhões de desempregados. Por que isso? Porque muitas empresas fecharam as portas, outras entraram em dificuldade financeira, reduzindo o quadro. Então, reduzir quadro significa geração de desemprego. Então, essa é a herança maldita do governo petista. A citada quantidade de desempregados e uma dívida aí que nós vamos pagar. A gente sabe que a Petrobras tem negócios por quase todos os países do mundo que tem petróleo. Vamos falar só dos Estados Unidos. Então, lá pelos anos 2010, depois do governo Lula, quando começou a desandar, começou a haver as mais deslavadas falcatruas, a Petrobras começou a desvalorizar as suas ações. Mas o governo brasileiro não alertou o investidor americano. Então, esse investidor, sem saber os problemas que estavam acontecendo com a nossa estatal, continuou investindo. Até que a bomba estourou, as ações caíram vertiginosamente e foi um prejuízo terrível para o investidor americano. Só que, nos Estados Unidos, as leis são mais severas. E, bem recentemente, o governo americano determinou que a Petrobras indenize todo investidor americano. Então, o governo brasileiro, para ter o processo encerrado, comprometeu-se a ressarcir esses investidores, cuja quantia passa dos 13 bi. Lembrando que o Ministério Público, juntamente com a Operação Lava Jato, recuperaram de paraísos fiscais pouco mais de 3 bi e devolveram à Petrobras. Mas, repito, o rombo que nós, brasileiros, vamos pagar é de 15 bi. E quem vai pagar é a gente. Então isso é uma bomba na mão do próximo governo. Preço de petróleo. A gente sabe que o petróleo é controlado pela OPEP. Mas a OPEP controla, que é uma instituição internacional, controla o preço mínimo. Ela não pode controlar o preço máximo porque cada país tem o seu custo operacional, custo de produção. Então eu acho, é uma opinião minha, que o nosso combustível está caro, está por preço altíssimo, beirando R$5 aqui no estado de Pernambuco, exatamente porque eu acho, novamente digo, que os rombos da Petrobras, o governo atual sutilmente está embutindo, e nós consumidores estamos pagando a dívida. Então é preciso um governo sério para... Infelizmente vai ter que pagar esses 15 bilhões, né, aos americanos. Ou paga, ou o americano corta a relação comercial com a gente, com o Brasil. Isso seria pior. Então é preciso que um governo sério e comprometido com a nação contorne esse impasse, pratique preços reais e o brasileiro possa, assim, ter uma economia melhor no seu dia a dia. Porque quando o petróleo tem alta, reflete em tudo. No alimentar, em tudo, enfim. Aproveito também a deixa para dizer que até então, quer dizer, nenhum governo até hoje incentivou a energia renovável, de preferência a solar, porque sendo nosso país beneficiado por sol o ano inteiro, a maior parte das regiões do país, seria fantástico. Então eu acho, opinião minha, que até então nenhum governo
fez esse incentivo como forma de não cortar a fatia que o governo recebe no referente a impostos. Sendo nosso país detentor da maior arrecadação de impostos do mundo, porque existem muitos gastos que poderiam ser evitados, aí facilitando o consumo da energia solar, repito, vai haver um corte drástico no faturamento dos impostos da citada energia. Energia hídrica e termoelétrica é uma energia cara. Principalmente nos últimos anos tem havido um desequilíbrio ecológico, ambiental, estação chuvosa, etc. E com isso as grandes hidrelétricas têm reduzido a sua distribuição de energia. Então, quando isso acontece, usam as termoelétricas, por sua vez usam o petróleo. Então fica uma energia muito cara. É aí que deveria entrar energia solar. Energia eólica, não. O custo de manutenção é muito alto bom, pode ser um complemento, mas ideal mesmo para o povo, bem lembrado, para o consumidor, seria energia renovável, no caso a energia solar, energia renovável, como disse, financiada com baixo custo, para que ficasse ao alcance de quem tivesse interesse. Então isso ajudaria e muito ao cidadão, ao brasileiro no geral, e evitaria esses custos elevados da energia que ora estamos pagando. Então, gente, aí está a minha modesta colaboração. Antes de terminar a conversa, queria até fazer de forma assim brincalhona, dizer que a Operação Lava Jato e o Ministério Público operam milagres, porque graças aos citados órgãos e juízes comprometidos com a moralidade nacional, o ex-presidente Lula não está botando a mão no dinheiro público, nem está bebendo. É milagre. Então, gente, aí está. Quando você for votar, pense bem no que pode acontecer no voto errado e se preocupe com o nosso país, com os que ficam, seus filhos, netos, enfim, com a nação como um todo. Não escolha o candidato errado. O candidato da esquerda é um perigo. Lembrando também, ideal que não houvesse segundo turno. No caso que o candidato Bolsonaro já ganhasse no primeiro. Mas pelas pesquisas, como já dissemos, é possível que haja assim no segundo turno. Então o perigo está aí. Esse pessoal que compõe o Centrão, os já citados, Bolo, Álvaro Dias, Marina, Ciro Gomes, enfim, esse pessoal do Centrão pode se juntar a Haddad e o eleger, porque a maior parte desse pessoal não tem escrúpulo. Ele só se preocupa com o bem-estar individual. Isso é muito ruim para uma nação. Não digo todos, tem muito político honesto no nosso país. Então, esse pessoal que está pontuando, essa é a hora de mostrar sua honestidade. Se eles são bandeira verde e amarelo ou são bandeiras vermelhas. Então, confiando em Deus e no bom senso do eleitorado consciente, nossa bandeira jamais será vermelha. Que Deus esteja com todos nós. Amém.